Olá, sejam bem-vindos ao Geopolítica Próxima Jogada. E hoje eu quero falar com vocês sobre a queda no preço do aço chinês e por que isso é importante, principalmente em relação à emissão de carbono. Para vocês que estão assistindo pela primeira vez, muito obrigado. Deixem seus comentários, se possível, se vocês quiserem, se inscrevam no canal, recomendem a amigos e sejam bem-vindos. Após a histórica visita do John Kerry à China no início desse ano, onde os Estados Unidos e a China buscavam encontrar algum ponto de convergência no meio de todas as tensões que os dois países vêm vivendo ultimamente, tanto na área militar, na área comercial, na área econômica, na área tecnológica, a área ambiental é uma que tanto China quanto os Estados Unidos entenderam que eles podem encontrar uma convergência. Então, o John Kerry, que é o emissário especial do presidente Biden para assuntos de mudança climática, ele foi à China conversar com o seu equivalente no governo de Xi Jinping e a conversa acabou sendo muito proveitosa. Kerry voltou animado a Washington, acreditando que ele chegou num acordo com a China em relação a vários temas na área ambiental, na área de mudanças climáticas, mas principalmente em relação à emissão de carbono. Ele saiu de Pequim com a promessa de que a China faria de tudo para reduzir a emissão de carbono a níveis até inimagináveis, segundo grande parte da imprensa americana e europeia, dentro da característica de produção maciça e pesada que existe na China. Bom, essa semana o preço do aço chinês despencou. E ele despencou por uma razão muito interessante, porque muitos investidores eles entendem que a produção do aço chinês ela não está levando em consideração as expectativas de Pequim de redução da emissão de carbono. Então, a redução nesse valor, essa queda nesse preço do aço chinês acabou sendo um reflexo do investidor que enxergou que as emissões de carbono que estão vindo da produção chinesa, elas estão muito além daquelas que eram esperadas e o governo de Pequim está sendo mais leniente e flexibilizando um pouco essa produção. É importante lembrar que na China as províncias elas têm uma autonomia muito grande de produção e de aplicação de determinadas regulações em suas províncias e em algumas cidades. Até porque elas gerem grande parte dos recursos que acabam sendo oriundos das exportações e da produção de determinada área, e para eles, então, quanto mais, melhor. A produção de aço na China é responsável por 15% de toda a emissão de carbono do país, até porque ela é incrivelmente dependente do carvão para que seja produzido. Isso acaba fazendo com que um dos pontos de convergência entre Estados Unidos e China, no meio de toda essa zona que está acontecendo entre os dois países, acaba sofrendo um baque muito grande, porque na percepção americana, essa flexibilização chinesa, ela mostra uma falta de comprometimento em relação às emissões de carbono e, de certa forma, é até compreensível do lado chinês, na percepção chinesa, não compreensível pessoalmente, mas se o motor da estabilidade do Partido Comunista Chinês é a economia rodando no máximo possível, dificilmente nós vamos ver essas províncias de uma forma mais espontânea diminuindo a produção daquilo que acaba alimentando grande parte do poderio econômico do país. E a produção de aço ela é a espinha dorsal de todo o desenvolvimento e o crescimento econômico e urbano que a gente vê na China. Agora tem um ponto interessante também. A queda no valor do minério de ferro, que estava num valor muito alto, rodando até $200 a tonelada, acabou se tornando uma matéria-prima mais barata para a produção de aço, já que o minério de ferro é uma matéria-prima necessária para se produzir o aço. E o Brasil, como vocês sabem, é um dos maiores exportadores de minério de ferro e um dos destinos primordiais exatamente a China. O preço do minério de ferro caiu a basicamente $180, já começou a rebater, chegando a 183, deve chegar a 185.
pode chegar de novo perto do patamar de $200, por mais que muitas das empresas que se beneficiaram diretamente desse alto valor do minério de ferro, eles acham que é um valor insustentável, porque para que esse valor esteja tão alto, a demanda tem que ser incrivelmente alta e acaba também contradizendo aquela narrativa inicial, levando em consideração que a China é o principal mercado, de que Pequim prometeu para os Estados Unidos diminuir as emissões, consequentemente diminuir também a sua produção de aço para desacelerar essa parte específica. Caso Pequim de fato faça isso, eles acabariam diminuindo um pouco as importações de minério de ferro, tanto do Brasil quanto da Austrália. Em relação à Austrália, a situação é um pouco mais complicada, porque a China e a Austrália elas têm uma relação tão ou mais tensa da que nós vemos entre China e Estados Unidos. Isso é um baita tema para um outro episódio. Vários espiões presos dos dois países, vários indivíduos acusados de espionagem presos nos dois países, e que isso também acaba afetando o relacionamento entre China e Austrália e também o principal produto de exportação australiano para a China, que é o minério de ferro. Isso beneficiou o Brasil, que exportou muito para lá, e essa produção ela deve ainda retomar um aumento relativamente interessante no fim desse ano e principalmente no início do ano que vem. Então aí é a pergunta que fica. A China vai trabalhar para diminuir a sua produção de aço e, consequentemente, diminuir as emissões que partem desse setor específico? Lembrando, 15% de toda a emissão chinesa vem da produção de aço. Ou a China vai ignorar isso e seguir adiante com a locomotiva econômica na produção, inclusive de aço, demandando mais minério de ferro, fazendo com que o preço suba para que isso sustente o crescimento econômico, que no fim das contas é o que traz estabilidade para o Partido Comunista Chinês dentro do país. Vamos deixar esse assunto por aqui, vale a pena monitorar, vale a pena ficar de olho para ver o que vai acontecer e é interessante sempre ouvir o que vocês acham sobre isso. Então deixe seus comentários, suas dúvidas, sempre com elegância. Até a próxima semana, um abraço a todos.